Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Inove Sua Saúde. Hoje nós estamos com uma visita ilustre aqui, a nossa amiga Jordana Magnus, que ela é nutricionista aqui da cidade de Cidreira e de Palmares do Sul também, né? E ela vai nos explicar algumas coisas sobre a alimentação neste momento que nós estamos vivendo e também para o seu dia a dia. Jô, obrigada por estar aqui com a gente, tá? Por ter aceito esse desafio, que eu sei que tu é mais tímida que eu, né? Vamos lá. Lembrando que nós estávamos de máscaras, tiramos a máscara agora, estamos respeitando aqui o espaço, né? Então, não fique bravos conosco, a gente não está fazendo aglomeração, né, Jô? Então, Jô, assim, no dia de hoje, o que você acha mais perigoso para as pessoas, assim, numa má alimentação? Então, vamos lá. A gente sabe que a má alimentação, ela pode desencadear diversos problemas relacionados à saúde. Mas o que me preocupa muito são as pessoas que têm um peso legal, que são magras e comem totalmente errado e acham que por não estar acima do peso não vão ter nenhum prejuízo à saúde, né? Então tem muitas doenças silenciosas, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, que às vezes não estão só ligadas ao excesso de peso, mas sim por uma constante alimentação desregrada. Então, acho que todo mundo tem que ficar de olho, independente se está com excesso de peso, obesidade, está com peso normal. É importante a gente ter um cuidado com o que a gente come, com as nossas escolhas alimentares e tentar manter uma rotina mais saudável. Certo. E assim, além da obesidade, né, como a gente é uma das populações mais obesas, né, do mundo, questão mundial, assim, é bem preocupante, né? Qual é a outra doença, assim, que você poderia, ou qual é o fator que mais te deixa assustada em função da saúde, né, da má alimentação, da falta de rotina? Então, como eu já citei anteriormente, né, uma alimentação desregrada, ela pode trazer outros prejuízos. A obesidade é a primeira delas e através da obesidade a gente pode desencadear novamente hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, mas não necessariamente essas doenças podem advir da obesidade, né? E somente pelo fato de ter uma alimentação ruim. Mas a gente pode citar aqui também níveis de estresse, depressão, que também podem ser causados por excesso de açúcar, excesso de alimentos gordurosos, né? Excesso de fritura, excesso de industrializados. Então, a alimentação está relacionada com tudo. Se a gente come muito mal, a gente não dorme bem, não dormindo bem, a gente fica estressado, ficando estressado, a gente fica ansioso. Então, é uma bola de neve. Certo, certo. Jô, nessa época que a gente está vivendo, né, a questão da quarentena, como conseguir, assim, qual dica tu daria para conseguir ter uma alimentação regrada, né? Como que tu daria uma dica, assim, para o pessoal de casa? Então, eu acho que, antes de tudo, é manter a ansiedade sob controle, né? Esse período de isolamento, de quarentena, eu acho que todo mundo ficou muito mais ansioso, mais estressado. Para a gente conseguir gerenciar isso, é fundamental a gente se desligar um pouco das notícias, né, dessa enxurrada de informações, de doença, de número de mortes, de notícias tristes, porque eu acho que a gente ficar todo dia recebendo esse tipo de informação faz com que o nosso cérebro fique muito agitado e a gente vai ficar mais ansioso e vai acabar descontando na comida. Então, a gente tem que tentar se desligar um pouco, né? Outras coisas que podem ajudar a controlar a ansiedade é usar técnicas de meditação, né? Se exercitar. A atividade física ajuda muito no controle do estresse e da ansiedade. Procurar dormir bem, né? Com a falta de rotina, a gente acaba desregulando um pouco o nosso sono. Então, a gente acaba dormindo mais tarde, acorda mais tarde, foge um pouco do ciclo circadiano, né? Que é o ciclo normal do nosso dia, que é dormir à noite e acordar de dia. Então, a gente desregulando isso, a gente acaba tendo uma alteração no perfil hormonal, que também vai afetar nossa ansiedade, estresse novamente, aumentar o nosso apetite por alimentos doces, energéticos. Então, principalmente é manter a ansiedade sob controle. Mesmo que para isso a gente precise desligar um pouquinho, né, dos meios eletrônicos para conseguir gerenciar isso da melhor forma. Certo, que bacana. Na tua visão, assim, qual a maior dificuldade das pessoas criar hábitos saudáveis?
O que tu diga, acho que isso é primordial, a pessoa tentar regularizar para conseguir criar os seus hábitos saudáveis? Certo. Na verdade, a gente sabe, né? Todo mundo sabe o que fazer. Isso acho que não é segredo. Qualquer Google que a gente der ali, a gente vai saber tudo que tem que fazer. Então, até a criancinha lá que tu perguntar vai saber te dizer tudo. Mas eu acho que a grande dificuldade é pôr isso em prática. E para mim, assim, o que eu enxergo, né, tanto de prática clínica e vida pessoal mesmo, é a falta de planejamento. Então, para a gente conseguir seguir uma alimentação equilibrada, saudável, a gente precisa se planejar, né? Porque com planejamento a gente consegue pesquisar, então a gente consegue, né, conseguir alimentos por um preço mais baixo. A gente consegue também ler com tempo os rótulos e não cair em armadilhas da indústria. Então, acho que a chave para que a gente consiga seguir, botar em prática aquilo que a gente sabe na teoria, é o planejamento. É conseguir se planejar, se for o caso, cozinhar final de semana, deixar a marmita pronta, congelada, para facilitar a rotina. Porque, claro que agora a gente está num período um pouco mais ocioso, mas, no geral, a gente está sempre correndo atrás do tempo, né? Correndo atrás da máquina. Então, tudo que a gente puder facilitar, desde deixar já um potinho lá congelado, com uma alimentação pronta, a ter uma opção de lanche na bolsa, tudo isso faz com que a gente tenha mais sucesso em manter uma rotina mais saudável. Certo, certo. Então, assim, para a gente finalizar, né? Qual mensagem, assim, para as pessoas tu deixaria? Assim, você, Jordana, nutricionista, o que deixaria para as pessoas, para elas, sim, elas hoje, a partir de amanhã, cai assim na real, troca a fichinha, né? Gire a chave para começar com hábitos saudáveis. Então, pessoal, a gente sabe que, né, o nosso corpo é o nosso templo, então a gente tem a responsabilidade de cuidar dele, né? É a gente que está ali todo dia regando, né, e cuidando. Então, por que a gente vai deixar para no futuro gastar com medicamento se a gente pode prevenir através da alimentação? Então, muitas vezes a gente acaba até gastando dinheiro com alimentos ruins, né, achando que ter uma alimentação saudável sai caro. Não é, e isso não é verdade. É só a gente saber escolher da forma certa, aproveitar o que a natureza tem para nos oferecer, então escolher, né, alimentos de acordo com a estação e tentar gradativamente fazer pequenas mudanças. Então, assim, cuide muito, né, do que você come, não coma por impulso, preste atenção no que você está comendo, mastigue bem, porque isso ajuda muito também na questão de ansiedade, beba muita água, se movimente, né, o exercício ajuda muito em tudo isso. E uma diquinha aqui, né, bem básica, assim, para vocês tentarem implementar agora na quarentena, reduzir o consumo de açúcar. Eu sei que essa é uma das grandes dificuldades, né, principalmente da mulherada, que é louca por um docinho, mas comecem reduzindo, né? Se vocês usam um cafezinho lá com 4 colheres de açúcar, tenta reduzir para 2, nem que para isso precise botar um pouquinho de água, deixar o café mais fraco, mas tentem, coloquem como meta reduzir a quantidade de açúcar que vocês ingerem, porque automaticamente isso já vai se refletir no bem-estar para tudo. Essa a questão que tu citou do cafezinho, realmente foi bem assim que eu tirei o açúcar do meu. Eu tomava muito doce o café e fui tirando. Hoje já não consigo tomar ele com açúcar. Tomo ele puro e para mim é um orgulho, porque eu era muito doceira, né? Então, até assim, para aqueles que são muito mais resistentes, uma dica que pode ajudar é coar o café com canela. Junto com o pão, acrescentar um pouquinho de canela na hora de coar. Isso dá uma quebrada no amargor do café e pode facilitar para quem tem mais dificuldade de aderir. Ai, que ótimo. Olha só que rica dica, né, gente? Então é isso. Obrigado, Jo, por estar aqui mais uma vez conosco. E Inove a Sua Saúde, vem com a gente. Essa é a Jordana Magnus, é nossa amiga aqui da academia. Aluna também. E nossa nutricionista aqui de plantão, tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Inove a Sua Saúde e vem com a gente. Tchau, tchau.